Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E nesse vídeo de hoje, 3 versículos para você abrir o culto ou para uma saudação na sua igreja, de uma forma simples, com explicação. Faz tempo que eu não gravo vídeo desse formato, dessa maneira. É para ajudar você, meu irmão, minha irmã, que está iniciando a pregar a palavra de Deus e que tem muitas dificuldades. A intenção desse vídeo é te ajudar para que você consiga ali entregar uma saudação na sua igreja ou abrir o culto ali, né, numa oportunidade que você receber. Ok? Então, fica até o final, porque são 3 versículos simples e de fácil entendimento e vai abençoar a sua vida. Bom, antes de eu iniciar aqui, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a clicar aqui no botão de se inscrever. Tem muitas pessoas que ainda não se inscreveram aqui no canal, assistem os vídeos todos os dias, mas não se inscreveram. Verifica aí se você não é inscrito, clica aqui se você não é, isso me ajuda muito. E deixe também, é claro, o seu like, que é super importante. Vamos então colocar aqui os versículos, quero compartilhar com você. O primeiro versículo é esse e eu vou colocar o tema para você também, para facilitar o seu entendimento. O primeiro versículo que eu separei está aqui em Provérbios, capítulo 1, no versículo 7. Eu coloquei o tema assim, ó: o sábio teme a Deus. Este é o tema que eu coloquei. Você, claro, pode colocar o seu tema, pode fazer do seu jeito. O Espírito Santo que vai te direcionar, mas aqui para você ter mais ou menos uma referência. O sábio teme a Deus. O que diz em Provérbios 1, verso 7? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então esse Provérbios aqui, ele nos dá essa lição, esse entendimento que o temor a Deus. O que é temer a Deus? Eu sempre falo isso. Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Temer a Deus não é você ficar ali com receio de Deus. Não é isso. Mas é você respeitar a sua palavra. Temer a Deus é você olhar para a palavra dele e obedecer e praticar. Não por medo de castigo, que Deus vai fazer algo. Não é isso. Mas é por obediência, sabendo que esse temor vai te trazer um conhecimento. É o princípio. Temer a Deus é ter conhecimento, é ter sabedoria. Temer a Deus, como diz o texto aqui, é você ser sábio, como eu coloquei no tema. Por quê? Porque vai evitar um monte de problemas na sua vida. Por exemplo, quando uma pessoa ela teme a Deus, ela evita um monte de problemas na sua vida. Ela não vai fazer o que é errado, ela não vai mentir, não vai roubar, ela não vai enganar, não vai passar o seu próximo para trás. Por quê? Porque ela teme a Deus. O marido vai respeitar a esposa, não vai trair, a esposa vai respeitar o marido, não vai trair, vai haver fidelidade, na igreja a mesma coisa. Então o temor a Deus, ele te livra de um monte de problemas. Por isso, esse Provérbios aqui, se não me engano, de Salomão, fala que o temor a Deus é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, depende da sua tradução bíblica. Mas os insensatos, quem são os insensatos? Desprezam a sabedoria e a disciplina. São aqueles que não têm compromisso com a palavra, que não respeitam a palavra de Deus. Então eu coloquei essa explicação que você pode ler aí comigo. Temer a Deus é respeitar a sua palavra. E quem assim o faz, está se guardando nesse mundo injusto. Exatamente isso. Quem teme a Deus está se guardando, está se protegendo. Então é um princípio. Temer a Deus é o princípio, meu irmão, de você se proteger. Na realidade, quando você tem o temor de Deus e respeita a sua palavra, como eu sempre falo, você está se protegendo. Amém? Deu para você entender? Então você pode aí utilizar esse texto numa abertura de culto ou na saudação mesmo, uma oportunidade que você tiver, tá bom? Eu creio que vai falar o coração das pessoas ali de uma maneira clara e simples e Deus vai abençoar. Glória a Deus! Lembrando, irmãos, que a intenção desse vídeo aqui não é tirar a função do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que fala o coração do povo, mas é te trazer aqui um entendimento para que você consiga também ministrar a palavra de Deus. Se a gente não estudar a palavra, a gente não meditar, a gente não aprende. A gente precisa estudar, meditar, ler, e o Espírito Santo, é claro, ele vai falar o coração e ele vai usar nossas vidas e ele vai te usar também. Glória a Deus. Vamos então continuar aqui, vamos para o segundo. O segundo texto que eu separei para você está aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Diz assim, eu coloquei esse tema, ó: Cristo te dá autoridade.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, ou serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então, Lucas 10 é um texto bem conhecido. Nós temos que entender esse contexto, é claro, antes de a gente ler qualquer texto, saber o contexto daquilo que Jesus está declarando. Aqui ele tinha dado a missão dos 70 para os seus discípulos, mas trazendo isso para as nossas realidades, não é diferente. Jesus também nos dá autoridade. Cristo te dá autoridade. Quando que isso acontece? Quando você vive a palavra. Quando você se entrega a Ele. Quando você se entrega a Cristo, você recebe autoridade espiritual. Contra serpentes e escorpiões. O que são serpentes e escorpiões, ou cobras e escorpiões? São inimigos espirituais, são demônios. É o mundo espiritual que tenta contra a sua vida, contra a nossa vida. Quando você está em Cristo, você tem autoridade para vencer qualquer ação maligna do mal, qualquer ação do inimigo. Você vai pisar sobre o inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá autoridade. Deu para você entender? Então, é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse texto e que você pode compartilhar aí na sua igreja, onde você recebeu oportunidade. Cristo te dá autoridade. Ele dá quando você realmente se entrega a Ele. E foi exatamente o que eu anotei aqui, ó. Quem se entrega a Cristo e vive seus ensinos, que é a sua palavra, vai receber dessa autoridade no mundo espiritual. Amém? Então é bem simples, é um texto bem conhecido e eu tenho certeza que você vai conseguir ministrar em nome de Jesus. Quem se entrega a Cristo tem autoridade. Você tem autoridade. Se você vive uma vida reta, uma vida de acordo com a palavra, você tem autoridade no mundo espiritual. Ah, mas o inimigo se levantou. Você repreende ele em nome de Jesus. Ah, mas fizeram um trabalho contra a minha vida. Você repreende. Não vai pegar. Por quê? Porque você está em Cristo. E quem é maior, meu irmão? Deus ou o mal? O Senhor, com certeza. Então você tem autoridade. Agora, quem não está em Cristo também não tem autoridade. Não tem autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque está desprotegido do poder de Deus, do Espírito Santo. Quem não está em Cristo está desprotegido. E aí a pessoa se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo. Ok? Vamos então aqui para o nosso último versículo. E se você está gostando aqui desse vídeo, deixa aqui o like, é importante. Clica aqui no gostei, tá bom? Vamos lá. Esse é o terceiro e último para a gente poder concluir aqui. Eu separei aqui o texto de Romanos 8:26. Eu vou colocar para você. Diz assim: o intercessor das nossas orações. Esse é o tema que eu coloquei nesse texto. Lembrando novamente que você pode colocar o seu tema, você pode fazer do seu jeito. Eu coloco um tema para poder a gente se localizar ali, entender o que a gente vai estar explicando para a igreja, tá bom? Mas você também não é obrigado a colocar, não, fica à vontade. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto aqui ele deixa bem claro que nós somos limitados, que nós somos realmente limitados em nossa oração. Mas nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, que intercede por nós. Por isso o tema aqui, o intercessor das nossas orações. Quem que é o intercessor? O Espírito Santo. Ele que intercede. Você pode falar, igreja, o Espírito Santo, ele te ajuda. Além de ele consolar, ele intercede em favor das suas orações. Porque, meu irmão, minha irmã, se a gente colocar e parar para pensar, nós não sabemos orar, nós não sabemos como falar com Deus. A gente fala, mas a gente não sabe. A gente é dependente do Espírito Santo. E amém por isso, que o Senhor Jesus deixou o Espírito dele para nos ajudar nisso. E louvado seja o Senhor por isso. Então, o Espírito Santo, ele intercede, diz aqui o texto, por nós com gemidos. Sabe o que significa gemidos? Ou seja, com expressões diante de Deus que a gente nem imagina, irmão. Ele consegue levar até Deus as nossas súplicas, os nossos anseios. E foi o que eu coloquei na explicação. Somos tão limitados em nossas orações que o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para interceder em nosso favor, levando a Deus todos os nossos anseios, nossos pedidos, nossas súplicas. É o Espírito Santo, porque somos limitados. Então Jesus deixou o Espírito dele para me ajudar, para te ajudar nas nossas orações. A gente não sabe orar, a gente é limitado, mas o Senhor Jesus nos amou tanto que ele falou, vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito, o Consolador, deixou o Consolador
que intercede por nós. É mais ou menos assim, você está ali falando com Deus e o Espírito Santo está lá, Pai, ele está dizendo isso, ela está dizendo isso. A gente não sabe expressar, mas o Espírito Santo sabe levar até o Pai tudo o que eu e você precisamos. Ok? E é isso que você pode compartilhar também na sua oportunidade. Então esses são os 3 versículos que eu compartilho com você. Espero aqui que você tenha conseguido entender. Se você não conseguir, ficou alguma dúvida, veja novamente o vídeo, reveja, anota. E se você tiver a oportunidade e quiser usar esses versículos, fique à vontade, é para te ajudar. Lembrando, irmãos, faça do seu jeito, faça da sua forma, peça ao Espírito Santo para te usar. Isso aqui é para abrir o seu entendimento, para que você venha conseguir aí, numa oportunidade, pregar e ministrar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Deixa aqui o seu comentário, qual o versículo que você mais gostou, e comenta aqui se você já pregou ele, se você não pregou ainda, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.